Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data é comemorada para conscientizar sobre a necessidade da doação. E para entender mais sobre a importância dessa doação, eu converso agora com o hematologista Glauco Plens. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Doutor, quais são os requisitos para ser um doador de sangue? Para doar sangue, existe uma triagem que verifica os detalhes, né? Mas assim, a princípio, uma pessoa que seja saudável, que não tenha nenhuma doença crônica com comorbidades, às vezes uma hipertensão leve, ou um diabetes facilmente controlado, um distúrbio de tireoide com uso de pouca medicação, também pode doar. Pessoas que tenham entre 16 a 18 anos precisam da autorização dos pais. De 18 a 69 anos, pode também, são os limites da doação. De 60 a 69 anos, a pessoa já tem que ser doadora anteriormente. Não pode começar a doar sangue, por exemplo, com 65 anos. A pessoa deve levar um documento e não ter usado bebida alcoólica com 12 horas de antecedência da doação. Não deve estar em jejum e também não deve ingerir alimentos muito gordurosos na manhã da doação. Tem um peso mínimo também, não é, doutor? Assim, o peso mínimo de 50 quilos. Tá. Agora, existem pessoas que passam mal só de ver o próprio sangue, né? Durante a doação, existe um cuidado ou recomendação para a pessoa não passar mal? A gente pede, a única coisa que pode fazer é solicitar para a pessoa não olhar a punção, né, no momento que vai colocar a agulha para fazer a retirada do sangue. E isso alivia a sensação que pode desencadear o que a gente chama de reflexo vasovagal. Ele é involuntário, então a gente não tem como impedir que isso aconteça, mas a gente sempre tem as técnicas e o suporte para, uma vez que o doador, caso apresente essa reação, ele seja prontamente atendido e recuperado. Às vezes nem sequer é necessário interromper a doação, mas se a recuperação demorar um pouco mais, interrompe a doação e prioriza o bem-estar do doador. Agora, na hora da doação é coletado meio litro de sangue, certo? O que essa quantidade representa no volume total de sangue que circula pelo organismo? Isso é uma quantidade pequena, porque a gente tem cerca de 5 a 7 litros de sangue. Então, isso significa em torno aí de 10% do volume, da volemia de sangue do doador, né? Então, é uma quantidade muito pequena que o doador vai recuperar prontamente nas próximas horas com a ingestão de líquidos, né? O organismo se adapta bem a essa modificação, ele tem uma resposta automática de reduzir o volume dos vasos sanguíneos para que a pessoa não fique com baixa pressão, que se sinta mal. Em geral, a adaptação conforme a doação vai ocorrendo, o organismo se adapta. E assim, na verdade, são 430 ml, porque tem 70 ml de anticoagulante na bolsa. Eu acho mais interessante falar 430 ml do que meio litro. Meio litro assusta um pouco. Sim. Para quem já é doador de sangue, qual o limite de doações por ano? Então, mulheres podem doar até 3 vezes por ano, com um período não menor do que 60 dias, e os homens podem doar 4 vezes por ano, com um período não menor de 60. Aliás, desculpa, as mulheres o período mínimo é 90 dias entre uma doação e outra, e os homens 60. Isso porque a parte do sangue que corresponde a proteínas, líquidos, ela se repõe de um dia para o outro, tanto assim que o doador faz repouso no dia da doação. No dia seguinte, ele vai trabalhar, vai fazer esporte, ele tem vida normal, porque esses líquidos, proteínas, as outras substâncias do sangue são repostas rapidamente. O glóbulo vermelho e o estoque de ferro é que leva um pouquinho mais de tempo para repor. E para que o doador não tenha deficiência de ferro e não desenvolva anemia para doar sangue, é que tem esses espaços, né, de doação de tempo mínimo para doar. E para a mulher o espaço é um pouco maior, porque a mulher tem uma perda menstrual. E isso faz com que ela já naturalmente já tenha uma demanda maior para o ferro e que ela precise preservar um pouco mais o ferro. Então, por isso, mulheres doam menos vezes ao ano, com um intervalo entre as doações um pouquinho maior. Inclusive, doutor, quem tem a ferritina baixo, é melhor repor esse ferro antes de fazer a doação? Sim, é sempre recomendável que o doador vá em condições saudáveis
sem que ele tenha se submetido à sobrecarga. Se ele já tem uma ferritina mais baixa, no limite inferior ou abaixo do limite inferior, é interessante que ele realize um tratamento de normalização da ferritina para que ele vá doar sangue sem sobrecarregar seu próprio organismo. Então, Certo. isso sim, e para isso, se o doador não sabe como a ferritina dele, como que é a anemia ou não, no momento da doação é feita uma medida da anemia. Se a pessoa tem uma propensão, está no limite inferior para desenvolver anemia, ela já é rejeitada e orientada no momento da doação a procurar, a fazer testes para essa finalidade. Ah, legal que há esse cuidado, então. Agora, doutora, eu gostaria que o senhor ressaltasse para o nosso público a importância, né, da doação de sangue. Quantas pessoas são beneficiadas com apenas uma doação? Então, uma doação de sangue ela pode atender até 4 pacientes, né? Então, ela é uma coisa que repercute muito no sistema de saúde, porque vários tratamentos não são possíveis serem realizados se não houver o sangue estocado no banco de sangue. Então, quando uma gestante, por exemplo, ela apresenta uma hemorragia no parto, o que vai salvar a vida dela é o estoque de sangue que o hospital tem para fazer essa reposição e manter a saúde dela. Há várias modalidades de tratamento de câncer também só podem ser feitas se você tem a reposição do sangue desses pacientes através das transfusões. As unidades de terapia intensiva. Então, existe uma gama muito grande de pessoas que necessitam e que sem a doação, sem a transfusão, você não consegue fazer o tratamento. E, assim, algum dia todos nós vamos viver essa experiência de ter uma pessoa próxima, querida, um parente, e muitas vezes nós mesmos, né, poderemos um dia estar lá na situação de doente, porque sofreu um trauma de uma hora para outra, foi atropelado, entra no hospital e se não tiver esse sangue pronto lá para ser transfundido, não tem como salvar a vida desse paciente. Verdade. Doutor, muito obrigada. Um abraço.